Oi gente, estamos aqui em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero contar uma experiência que eu tive. Não faz muito tempo não, foi bem recente. Que eu achei isso muito impressionante. Eu não sei nem se é essa a palavra certa, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Eu fui reparar isso depois de um tempinho, para vocês terem noção. Eu creio que Deus permitiu que eu tivesse essa experiência para realmente repassar para os outros e também entender de uma vez por todas como o diabo age. Então a gente tem que estar bem ligado. Eu fui reparando assim que eu olhava uma coisa escrita e depois de um tempo eu ia ver, depois que eu voltava, estava escrito outra coisa completamente diferente do que eu achava. Então com isso, quando eu olhava, tipo a primeira vez assim, olhava assim o que estava escrito e falava, cara, como é que pode? O que é isso aqui? Depois quando eu ia olhar de novo e via que era uma coisa completamente nada a ver do que eu tinha entendido, eu ficava super constrangida, cara, eu falei isso, e na verdade não era nada disso que eu estava imaginando. Então, aconteceu mais vezes, e eu fui perceber isso depois. Quando eu caí a ficha do que eu estava vendo, era livro, porque eu leio livro, né? Seja alguma postagem nas redes sociais, era qualquer coisa, mensagens, etc, que eu lia, entendia uma coisa e eu lia assim, mas não era do jeito que eu estava lendo, era uma coisa completamente diferente. Então o que Deus quis mostrar isso? Que o diabo ele age dessa forma. A gente tem que sempre pedir. Depois, quando eu percebi isso, eu orei assim: Pai, me livra das armadilhas da mente que o diabo lança. Me livra das confusões que ele faz na minha mente, para que eu veja alguma coisa que não é, né? E o quão isso é perigoso. E depois que eu fiz essa oração, melhorou, entendeu? Então, olha só como é importante a gente orar, perceber, estar ligado no Espírito, estar cheio do Espírito Santo para que a gente receba esses livramentos de Deus, né? Às vezes Deus permite que a gente passe por certas coisas para que a gente entenda o que é o ardil do inferno. Então a gente tem que estar bem ligado. Se a palavra fala não ignore o desígnio de Satanás, é para não ignorar. E também fala que ele vai enganar, se possível, até os escolhidos. Então, gente, não podemos brincar. Não podemos brincar. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, ou coisa ruim, né? Então ele está fazendo de tudo para levar os que são de Deus. Então, olha quanto isso é perigoso. Você olhar, a Bíblia fala que a gente tem que julgar com justiça, não condenar, porque quem condena é Deus, né? A gente tem que julgar com justiça é melhor que orar, ele fala. Então você tem que, para você julgar uma situação, você tem que ser imparcial, olhar todos os fatos, olhar de novo e olhar outra vez, para você ter certeza daquilo que você está, para ver se você está certo no seu julgamento. E pedir, claro, a orientação de Deus sempre, para que a gente não caia em nenhuma armadilha, em nenhuma artimanha do inferno, nem nada. Como tem exemplos na Bíblia em relação a isso, como Davi, que um homem, Davi tinha uma relação lá com um rei de outro país, e um homem foi lá para esse rei, porque Davi mandou os guerreiros dele para cumprimentar lá num funeral, alguma coisa assim, e um homem chegou para esse rei e falou, você vai acreditar nesse cara aí? Não, ele mandou isso aqui para olhar as coisas aqui, etc, querendo dizer que era uma coisa ruim. Então o que esse rei fez? Caiu na conversa desse cara, humilhou os soldados lá de Davi
e enviou eles todo humilhado, rasgado, com roupa rasgada, com barba cortada, etc e tal. E por causa disso, foi uma confusão daquelas, por causa de um homem que foi fazer intriga. O que Deus fala? Que Ele abomina aqueles que fazem intriga entre os irmãos. Você já parou para pensar quantos casamentos, amizades, famílias são destruídas por causa dessas palavras distorcidas que o diabo coloca? Às vezes o marido fala para a esposa uma coisa e ela entende outra completamente diferente, e aquele casamento vai pro ralo por conta disso. Também com amizade, também com familiares. Realmente é uma coisa muito que a gente tem que estar muito ligado. Como fala também, uns exemplos também que o diabo também trabalha muito, que é uma coisa parecida com essas palavras distorcidas, é a intriga, a fofoca também. Então a gente tem que muito observar muito essas coisas. Como fala aquela frase que eu acho muito boa: malditas as palavras malditas. Então, que fiquemos ligados e que Deus nos livre de toda a confusão na nossa mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, temos que fugir disso, fugir dessas artimanhas que o diabo coloca na mente, orar sempre por isso, para que Deus proteja a nossa mente, guarde o nosso coração, para que a gente não caia em nenhuma armadilha do inferno. Amém, gente? Então esse é o recado de hoje, espero que vocês tenham gostado e que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.